Essa foi a última vez que algo feito por humanos tocou o solo de Vênus. Não porque esquecemos, não porque desistimos, mas porque não conseguimos ficar lá por mais de 2 horas. O planeta mais parecido com a Terra se revelou o lugar mais hostil do Sistema Solar. E o que as sondas soviéticas viram, ouviram e sentiram mudou para sempre a forma como entendemos planetas e o nosso próprio futuro. Fica até o final, porque Vênus não é só um inferno distante. Ele é um aviso. Você já deve ter ouvido falar de Marte. Colonização, robôs, humanos no futuro. Mas poucas pessoas sabem que no início da corrida espacial, o planeta mais desejado era Vênus. Cientistas realmente acreditavam que, sob aquelas nuvens espessas, poderia existir vida. Talvez florestas, talvez oceanos. O problema é que Vênus escondia muito bem seus segredos. E quando decidimos descer até lá, descobrimos algo pior do que qualquer ficção científica. Nos anos 60, o mundo vivia a Guerra Fria. Cada missão espacial não era só ciência menos, era poder político. A União Soviética já tinha colocado o primeiro satélite em órbita, o primeiro homem no espaço, e agora queria algo ainda maior: conquistar outro planeta. Enquanto os Estados Unidos olhavam para a Lua, os soviéticos miraram direto no planeta mais próximo da Terra, Vênus, mas ninguém sabia, de verdade, o que existia lá embaixo. A primeira pista veio em 1962, quando a sonda americana Mariner 2 passou por Vênus. Os dados foram chocantes. As temperaturas na atmosfera superior passavam dos 230 graus Celsius. As nuvens tinham dezenas de quilômetros de espessura. Carl Sagan estava certo. Vênus não era um paraíso. Era um efeito estufa fora de controle. A NASA olhou para esses números e pensou: não vale a pena pousar. Os soviéticos pensaram o oposto. As primeiras sondas soviéticas falharam. Algumas perderam comunicação. Outras simplesmente desapareceram. Mas a obsessão só aumentava. Em 1967, a Venera 4 finalmente entrou na atmosfera. No começo, tudo parecia normal. Temperatura agradável, pressão suportável. Então a sonda começou a descer, e os números no painel de controle começaram a subir de forma assustadora. A pressão aumentava, a temperatura disparava. A 24 quilômetros de altitude, ela foi esmagada. Silêncio. Mas pela primeira vez, tínhamos dados diretos. Vênus era ainda pior do que imaginavam. A cada nova missão Venera, os engenheiros soviéticos construíam uma sonda mais forte, uma armadura mais resistente. A Venera 5 e 6 também foram esmagadas antes de tocar o solo, mas cada falha era uma lição. Eles entenderam que o problema não era só a temperatura, mas a pressão. A pressão na superfície de Vênus era 90 vezes maior que a da Terra. É o mesmo que estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. Eles precisavam construir um submarino espacial. E foi exatamente o que fizeram. Em 15 de dezembro de 1970, a Venera 7 fez o impossível. Ela pousou em Vênus. Foi o primeiro pouso controlado em outro planeta na história da humanidade. Mas a celebração durou pouco. A sonda sobreviveu por apenas 23 minutos, tempo suficiente para enviar um único dado. A temperatura na superfície era de 475 graus Celsius. Quente o suficiente para derreter chumbo. O verdadeiro prêmio, porém, ainda estava por vir. A imagem, o sonho de ver a superfície de outro mundo. Para isso, os soviéticos criaram as sondas Venera 9 e 10, verdadeiros tanques de guerra espaciais. Elas não só tinham que sobreviver ao pouso, mas também tirar uma foto panorâmica antes de serem destruídas. Em 1975, a Venera 9 pousou. A tampa da lente abriu e a humanidade viu pela primeira vez a superfície de Vênus. Não era um pântano, não era uma selva, eram rochas, planas, quebradas,
sob um céu laranja e opressor. Era uma paisagem alienígena, mas estranhamente familiar, como um leito de rio seco. 23 minutos depois, silêncio. Mas a obsessão soviética não parou aí. Eles queriam mais. Queriam cor, queriam som. Em 1982, as Venera 13 e 14 pousaram. Elas carregavam câmeras coloridas e microfones. O resultado foram as primeiras e únicas imagens coloridas e sons da superfície de Vênus. O som era como um trovão distante, um ruído constante e profundo, o barulho do vento em um mundo infernal. As imagens mostravam um chão alaranjado, rochas vulcânicas e um céu amarelo enxofre. Pela primeira vez, não estávamos apenas vendo Vênus, estávamos sentindo. As duas sondas sobreviveram por mais de 1 hora, um recorde absoluto. E depois, silêncio para sempre. A saga das sondas Venera é uma história de teimosia, engenhosidade e sacrifício. Ela nos mostrou que nosso planeta vizinho é um inferno de ácido sulfúrico, pressão esmagadora e calor extremo. Mas a lição mais importante que Vênus nos ensinou não é sobre o quão diferente ele é, mas sobre o quão parecido ele já foi. Hoje, os cientistas acreditam que Vênus já teve oceanos e um clima parecido com o da Terra. Mas um efeito estufa descontrolado transformou o paraíso em um forno. Vênus não é apenas um planeta morto. É um fantasma do futuro. Um aviso gravado em rocha e enxofre sobre o que pode acontecer quando um planeta perde seu equilíbrio. Essa é a história que as sondas soviéticas nos contaram, antes de derreterem em seu solo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!